Satisfação, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Gustavo Brasil. E o filme de hoje é ele, né? Capitão América, Admirável Mundo Novo, ou Capitão América 4, o que você acha melhor. Ou melhor ainda, Hulk 2, né? Porque isso aqui é uma sequência do Hulk 2008 do que qualquer Capitão América que já teve. Dessa vez a gente acompanha as presepadas e trapalhadas do nosso querido Sam Wilson, assumindo o manto sagrado deixado por Steve Rogers, ao mesmo tempo em que precisa lidar com uma investigação ao lado do atual presidente. Só que dessa vez interpretado pelo Harrison Ford, porque o William Hurt virou saudade, virou estampa de camisa. E assim, uma coisa que vale destacar é que eu gostei mais desse filme do que eu esperava muito pouco dele, mas é aquilo, né, cara, eu gosto do arroz de ontem, só que o arroz feito na hora é muito melhor, entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Eu gosto principalmente da primeira metade, quando o filme leva para uma abordagem de ação mais urbana, no nível de ameaça mais sóbrio do que os últimos filmes da Marvel, por exemplo. Digo sem aquela grandeza de ameaça global, ameaça universal, né, que tem nos outros filmes mais recentes. Eu acho legal esse filme que ele tem um pé no chão em relação a isso, principalmente nessa primeira metade, até mais ou menos o clímax. Ele chega a um clímax numa batalha naval que eu achei muito maneira. Só que, irmão, tudo vai por água abaixo quando entra o Hulk vermelho, né? Eu digo literalmente o Hulk vermelho mesmo, não tô me referindo ao presidente Ross em si não, que tava legal antes também. Mas toda a artificialidade do personagem, quando vai pra CGI, faz o filme cair muito, fica muito artificial realmente, tanto do ponto de vista de coreografia, né, que fica artificial, quanto do ponto de vista de tela verde, irmão. Porque, cara, as cenas com o Hulk são desesperadoras ali, questão de tela verde. Tem até um personagem no filme lá que ele é verde, né? Se você vê que ele não aparece perto do Hulk, porque senão ele ia ficar desaparecido, ele ia ficar invisível, porque ele é verde e a tela é verde também. E embora eu goste da maioria das cenas de ação, eu acho meio bizarro eles fazerem um filme que é assumidamente muito inferior aos outros filmes do Capitão América. Que assim, talvez seja até desleal comparar, só que, irmão, o cara decidiu assumir o manto sagrado de um personagem que estava bem consolidado, já estava muito bem estabelecido, né, que é o Steve Rogers lá do Chris Evans, eu falo Chris Rock, imagina. Seria o personagem lá do Chris Evans. E aí ele fica, o Sam Wilson, ele fica repetindo o filme inteiro: eu não sou como o Steve Rogers, eu sou pior, sou mais fraco, deveria ter tomado aquele soro. Irmão, isso é o filme assumindo, usando isso como desculpa, como pretexto pra ser inferior. E o que me incomoda não é nem a honestidade disso, é muito mais pelo fato do filme se prestar a essa condição de ser pior e ser feito mesmo assim, cara. Irmão, o público quer ver melhor, quer ver superior sempre. O novo tem que ser melhor do que o anterior sempre. O público quer isso, a gente quer. Todo mundo sabe que a gente prefere ver sempre uma coisa nova melhor do que a gente já viu antes, né? E aí, pô, o filme assume que ele é inferior, ele sabe, ele veste essa capa de a gente é pior do que os outros e tal. Irmão, não deveria nem ter sido feito, então. Poderia ser outro personagem, não trocar o personagem, porra. A verdade é que esse filme nem é ruim, tem muita coisa pior que a Marvel fez recentemente. Ele só é genérico, assumidamente genérico. Isso nem sempre é um problema, porque é um filme pipocão mesmo. Talvez por isso eu não tenha saído revoltado do cinema, porque tem coisas legais ali. O personagem do Savarino lá, por exemplo, é bem carismático. Apesar de que ele tem um bordão no filme que ele fala assim: tá, é só eu não vou morrer, né? Pode deixar que eu não vou morrer não. Adivinha o que acontece com ele no filme? Eu gostei que o filme não tá preocupado em ser super inteligente, nem ensinar as coisas pro público, sabe? Nada de ficar querendo fazer alguma crítica óbvia ao governo, ou então passar mensagens tão óbvias quanto. Quando ele parte pra ação e aborda essa questão do Sam Wilson tentar se provar no manto sagrado, tem coisas legais, só que, cara, é tão pouco nisso. Eu acho que inclusive seria mais realista se ele precisasse se provar mais, se tivesse mais dessa questão da desconfiança do público com ele. Mas não tem, todo mundo gosta pra cacete já do novo Capitão América, ninguém desconfia, ninguém questiona ele, sabe? Aliás, questionavam mais quando era o Steve Rogers, né? Tinha uma certa rebeldia do personagem que combinava, era interessante, então justificava um certo questionamento ali por parte do público, principalmente do governo. Agora, do novo Capitão América, ele já tá muito bem aceito, que, cara, a gente sabe que não é assim, a gente sabe que existe certa desconfiança com coisas novas, né? As pessoas desconfiam, existe um saudosismo nas pessoas de achar, porra, mas o outro era melhor. Existe esse papo do próprio Sam Wilson e até do presidente Ross. Só que eu tô falando do público, né? Quando ele passa, geral aplaude. Pô, que isso, irmão? A gente sabe que não é assim. Tinha que ter um pouquinho mais de desconfiança. Aí sim, seria uma temática ali de se provar, né? De sair da sombra do cara anterior. Acho que seria interessante ser uma jornada meio pessoal por esse lado, sabe? Aí todo mundo ama o cara, todo mundo aplaude quando ele passa e faz parecer que o Steve Rogers nem nunca existiu. Talvez isso nem fizesse tanta diferença, mas seria interessante ver esse tipo de abordagem em que ele precisa se provar, sair da sombra do passado. Mais ou menos o que rola no Poderoso Chefão 2, sabe? Que o Don Corleone tem que se provar, sair da sombra do pai. Ou então, se você quiser um exemplo mais leve aí, a gente pode falar até
até do próprio Homem-Aranha, como é que é o Longe de Casa? Aquele do Jake Gyllenhaal, que é o Longe de Casa mesmo, que eu acho muito fraco, esse filme fraquíssimo. Só que tem essa questão que eu acho legal do Miranha, né? O Peter Parker querer sair da sombra do Tony Stark, que aconteceu lá no primeiro filme, né? E tem uma cena pós-créditos, mas eu achei péssima. Não acho que vale a pena ficar pra assistir, até porque, cara, é uma cena que te conta uma coisa que a gente já sabe desde Doutor Estranho 2, antigão já. Vale a pena assistir? Se você quiser uma açãozinha maneira, sem muita pretensão, uma coisa Doug Liman, ou então até um John Woo da vida, esse filme ele faz mais ou menos essa questão assim, essa parada da ação, mas é um filme fast food. Ou seja, você vai consumir ele hoje, amanhã você não vai lembrar mais, não vai estar mais dentro de você amanhã.